todo grande texto espiritual, todo grande livro sagrado, né? A gente pode dar um exemplo aqui como o Evangelho, a Bíblia como um todo, Mahabharata, né? Bhagavad Gita, Ramayana, enfim, todos esses grandes épicos, épico é uma boa palavra, podem ser vistos por diferentes janelas de interpretação. Tá? A gente pode imaginar um bosque, como comentou outra vez, acho essa imagem bastante didática, né? Um bosque, no meio do bosque é um clarão, e nesse clarão do bosque uma casa circular, tá? E nessa casa 7 janelas, cada uma mostra um determinado ângulo do bosque, né? Olha por aqui, tem um pinheiro, mas na janela que está ali atrás tem, né, um eucalipto, na outra tem um tanto de samambaia e assim por diante. Então todas as plantas que estão ali fazem parte do mesmo bosque, mas cada janela vai te possibilitar enxergar melhor uma ou outra, né? Então são essas diferentes janelas. Quem fala um pouquinho sobre isso é Helena Blavatsky, sobre essas janelas, tá? Eu fiz uma versão um pouco pessoal dessa ideia que ela descreve em alguns textos. Então, uma das janelas seria histórica ou factual, ou seja, os fatos, como eles aconteceram. A batalha de Kurukshetra, lá do Bhagavad Gita, a família tal, lutou com a família tal, não sei das quantas. Aqui, no Evangelho, a gente pode olhar por essa janela. Houve, né, uma mocinha jovem que se casou com um carpinteiro, dali nasceu um menino, esse menino cresceu, enfim, se tornou um líder espiritual. Uma janela histórica factual, né? Outra janela mais frequentemente utilizada é a janela, que a gente pode chamar de janela ético-moral, e até certo ponto jurídica também. Isso é muito presente aqui no Evangelho, né? Porque o Evangelho influenciou e segue influenciando muito a nossa legislação e a maneira como a gente entende a moralidade, a ética das nossas relações, né? Antes da vinda do Cristo, justiça e vingança eram equivalentes. Ele que trouxe um conceito de justiça separado da vingança, né? Trazendo, por exemplo, a noção de que perdão e misericórdia também fazem parte da justiça. Isso é algo absolutamente revolucionário, né? Outra janela é a janela numerológica geométrica. Essa é difícil, né? Se ter conhecimento sobre o assunto, mas um grande épico pode ser olhado para quem entende desse assunto, não é meu caso, por esse prisma, por essa janela. Outra janela é a astrológica, né? Como cada representação ali está ligada a um arquétipo astrológico, né? Dos planetas, dos signos zodiacais, enfim. Outra janela a gente pode chamar de fisiológica no sentido do corpo mesmo, não só do corpo físico, mas dos corpos sutis como um todo. Os nossos chakras, os nossos corpos etérico, astral, mental, causal e assim por diante, né? Como cada força em cada personagem está representado num desses corpos, por exemplo. Outra que é a que mais nos interessa aqui, a gente pode chamar de psicológica arquetípica, ou seja, como que cada personagem representa um arquétipo presente na nossa psique, na nossa constituição espiritual, na sua constituição anímica, e é disso que a gente vai tratar aqui. Não que a gente não pode falar de outras janelas, de vez em quando, a gente vai falar, mas esse vai ser o eixo central, né? E por fim tem a janela chamada cosmogônica, que é como se o texto em si trata da criação, da vida, do universo. Cosmogonia nesse sentido da criação, né? Então, e possivelmente existem outras, mas essas são as mais faladas aí, mais conhecidas, janelas de
interpretação, de se olhar para um grande épico espiritual, né? Então, o que a gente quer dizer quando fala dessa janela psicológica arquetípica? Um exemplo interessante, a gente pode pensar, por exemplo, na mitologia grega, que é um pouco mais familiar a gente, né? Por exemplo, que cada personagem daquele, cada deus grego, cada história daquela está falando de uma força da nossa alma, né? Zeus, por exemplo, Zeus representa o arquétipo do poder, né? Por isso que ele alguns descrevem, se alguém for olhar para aquilo como uma história assim factual, vai dizer, não, Zeus é um violador, né? Ele pega as mulheres por aí, faz filho nelas sem perguntar se elas estão afim ou não. É o poder se mistura com tudo, né? E vai gerando seus rebentos, né? Então Zeus é o arquétipo do poder, por exemplo, né? E assim por diante, a gente pode pegar algum conto de fada, por exemplo, né? O interessante um dos que eu mais gosto é Branca de Neve, por conta do aspecto alquímico, né? Porque ele trata das etapas da alquimia. Aqui, em algum momento, nós vamos falar as etapas da alquimia, né? Muito da psicologia junguiana, da literatura que Jung escreveu, é profundamente influenciada, né? Pela alquimia, pelos alquimistas da Idade Média, né? Que estavam lá, em teoria, buscando transformar o chumbo em ouro, né? Mas que, no fundo, isso estava querendo dizer da nossa transformação interna de chumbo em ouro, né? E aí tem as etapas da alquimia, né? A chamada obra em negro, ou nigredo, já começa, Branca de Neve já começa assim, né? A mãe que estava olhando para a janela, que tinha uma borda de madeira preta, né? Ébano, e ela queria ter uma filha que fosse ao mesmo tempo negra como o ébano, branca como a neve e vermelha como o sangue, porque ela espetou o dedo e caiu uma gota de sangue, ela achou bonito aquele contraste, o preto, o branco e o vermelho. São as etapas alquímicas, né? O nigredo, que é o contato com a sombra, descida às profundidades do nosso inconsciente. O albedo, que é o branco, que é a purificação. E o rubedo, que é o vermelho, que é a vida em si, a integração das polaridades, né? E a vida pulsante, né? Então, é mais ou menos sobre esse prisma que a gente vai buscar trabalhar e conduzir a interpretação do Evangelho. Mas é muito importante essa parte aqui, ninguém pense que a gente está desvalorizando as outras janelas, ou dizendo que elas não existem, então que tudo é somente simbólico, arquetípico. Não é isso, né? Que não é um fato histórico, que não tem implicações éticas, morais. Por favor, pega aquele quadrinho que tem as 3 bolinhas, está pendurado ali, fazendo favor, Cleber. Só para mostrar que está desenhadinho ali. Por quê? Porque para facilitar o nosso entendimento, é legal a gente usar algum modelo, né? Obrigado. E é esse modelo aqui que eu escolhi porque ele é bastante simples na sua apresentação, né? E nos permite muitas colocações. Poderia se utilizar diversos modelos, né? Mas esse aqui ele é bem direto e ele casa bem com o tipo de discussão que a gente quer trazer aqui. Então, é um modelo da nossa constituição espiritual, tá? Que talvez um dos principais autores Ibn al-Arabi, que trouxe esse modelo especificamente, que é um grande pensador, um grande filósofo, um grande mestre espiritual dentro da tradição sufi, né? Que é a mística do Islã. E ele traz esse modelo que fica bem retinho para poder ver aqui, né? Aqui na parte de cima é o que a gente pode chamar de espírito, ou a gente pode chamar de reino de Deus, ou de reino dos céus, como vai ser ao longo do Evangelho trabalhado. E claro, esse é o personagem mais evidente, né? Porque aqui Jesus
a todo momento vai habitar esse espaço, mas em alguns momentos essa dimensão crística, divinal, em nós pode ser representada por outros símbolos, como a gente vai ver ao longo do Evangelho. Tá? Aqui embaixo a gente tem o que a gente pode chamar assim de ego ou pequeno eu. A tradição espiritual oriental costuma chamar de pequeno eu. Eu gosto desse termo, pequeno eu. Né? A gente pode chamar de mente racional, enfim. Esse nosso aspecto que faz escolhas, enfim, que caminha pela vida, né? Que acha que sabe tudo. Eu lembrei do filme do Shrek, que tem um rei pequenininho. Ah, é? Pode ser que seja representado, não vi. Né? E no meio aqui, há esse reino intermediário. Ibn Arabi chamava de mundo imaginal. Eu acho um termo bastante legal. Às vezes a gente pode chamar de alma também, mas talvez mundo imaginal é melhor, porque a alma confunde um pouco com o espírito, né? Mas é o nosso mundo interior, o mundo das nossas vivências internas. E é aquele que faz a ligação, a ponte entre o ego, né? Entre a nossa experiência. O ego, assim, se a gente for escrevendo em linguagem simples, é aquele que a gente pensa que é. Né? Ele tem uma corporeidade, ele tem uma identidade, ele tem um nome, ele tem um papel social. É aquilo que a gente se identifica. Quem é você? A gente já estampar o nosso ego. Sou esse aqui, fulano de tal. Esse é o ego. E como é que a gente vai ver os personagens, tá? Se colocando aqui nessa estrutura. A gente vai ver que não é tão difícil assim. Porque Jesus Cristo e alguns poucos outros personagens vão estar nesse espaço, certo? Do espírito. E os demais é simples, porque dentro das tradições, o personagem masculino vai representar o ego, vai representar o pequeno eu. E o personagem feminino vai representar a alma, o mundo imaginal, a vida interior, tá? Esse espaço intermediário. Então, basicamente a gente vai caminhando por aí, vai navegando e vai buscando as correlações para que as coisas vão se encaixando conforme a gente vai por esse prisma, né? Então, vamos começar o texto, tá? O Evangelho de Lucas começa com um pequeno prólogo, em que ele vai descrevendo algumas coisas importantes. Ele fala da importância da palavra, dos servos da palavra, e de como ele buscou estabelecer as coisas numa determinada ordem narrativa. Né? Então aqui tem algumas chaves interessantes, como... Não duvido que ele conhecesse toda essa janela que a gente tenta descrever aqui. Né? Porque tinha uma cultura muito grande. E é interessante lembrar, né, que o Evangelho de Lucas ele é um evangelho que não é apenas de Lucas, mas ele é também de Paulo e também de Maria. Né? Lucas escreveu o Evangelho com base nos escritos de Paulo, e seguindo a orientação de Paulo, ele foi colher algumas informações com Maria para complementar os escritos. Né? E aí como é que ele começa, depois do prólogo, tá? Ele começa com o anúncio do nascimento de João Batista. Né? Isso é muito interessante, porque como é que João Batista é concebido? Certo? João Batista é concebido pela união de um casal já mais maduro, já em idade mais avançada, que era o sacerdote Zacarias e sua esposa Elizabeth. Né? Então, Zacarias aqui vai representar a mente racional, já mais amadurecida, e que está disposto a servir a Deus, está disposto a servir ao amor, à verdade, dentro dos seus termos, das suas limitações. Né? E Elizabeth simboliza a alma amadurecida, envelhecida pelas lutas, pelas batalhas, pelas dificuldades. E ali, dessa união, é que nasce João Batista. Então é muito interessante que o primeiro a receber esse anúncio
é justamente Zacarias. Em que momento? No momento em que ele entra no templo para fazer uma oferenda. Ele é escolhido, é eleito para fazer essa oferenda, acender um incenso no interior do templo. É interessante que o povo todo fica fazendo só algazarra lá fora, ou seja, é nesse momento de recolhimento e de silêncio em que o povo, que representa as vozes aqui da nossa mente, tagarelo, está do lado de fora. E ele adentra o templo e lá ele recebe o anúncio que vem do anjo Gabriel. Certo? Esse anúncio é muito importante, porque aqui o anjo Gabriel também representa a dimensão divina, né? Ele diz com todas as letras, ele fala assim, porque Zacarias, logo que recebe o anúncio, o que ele faz? Ele diz assim, como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Então, a mente racional, o ego, tem na sua própria estrutura um dos principais eixos, a dúvida. Então ele vai duvidar, como a nossa mente costuma fazer, né? Ele vai duvidar. É diferente, a gente vai ver de Maria, né? Há uma diferença importante aqui. Mas, o que o anjo responde? Eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus. Ou seja, ele está demonstrando claramente quem ele é. Ele vem lá de cima, mas ele vem fazer um anúncio para a mente racional. E é desse casamento que vai nascer a concepção, né? É do casamento, então, desse aspecto mais amadurecido do ego, que está disposto a servir a Deus, ao sacerdote ali, com a alma já amadurecida pelas batalhas da vida. Então, desse casamento nasce João Batista, que tem uma missão importante de ser o precursor do puro amor, que é Jesus, o precursor da espontaneidade. Então, João, ele vem representar o discípulo, mas o discípulo na sua forma mais madura. O que a gente pode chamar de discípulo perfeito, o discípulo completo, aquele que é absolutamente fiel, né? Aquele que coloca essa tarefa, essa missão, como o principal, e não somente o principal, mas o único norte, o único objetivo da sua existência. Esse é João Batista. Mas é importante a gente lembrar disso. De vez em quando tem que falar. Zacarias, Elizabeth, João Batista, todos eles estão presentes em nós, né? Então, quando o nosso pequeno eu, a nossa mente racional, vai e se coloca preparada, amadurecida, e se casa, entra em união com esse aspecto da nossa alma, porque como Elizabeth é um fragmento da nossa alma, uma faceta da nossa alma, ali nesse momento é concebido João Batista, né? É concebido João Batista. E João Batista tem essa tarefa de abrir os caminhos, de preparar os caminhos do Senhor. E ele vai representar a austeridade, a gente vai ver, né? Quando se fala um pouquinho de João Batista, se diz, né, que ele não vai beber vinhos nem bebidas fortes, que ele vai se alimentar de raízes, que vai ter uma vida austera, né? Uma vida de muita disciplina. Então, mostrando aqui que a disciplina espiritual, que significa a gente fazer aquilo que é necessário para manter a consciência desperta, é o que prepara o caminho para que nasça o Cristo dentro de nós. Ele vem depois. Primeiro vem o João Batista, né? É isso que o texto está dizendo, tá? E é interessante que, enquanto Elizabeth está aqui, gestante de João Batista, né? Então a gente pode dizer aqui, Elizabeth, uma faceta da nossa alma, em casamento, em união com a nossa personalidade, aqui com o nosso ego, está gestando João Batista. Nesse mesmo processo, um tempinho depois, começa uma outra gestação, a gestação de Jesus. E ela também vem através de um anúncio do mesmo anjo, o anjo Gabriel,
vai e aparece para aquela jovem, para aquela moça, Maria, que aqui simbolicamente representa uma região, uma faceta da nossa alma que tem a característica de ser virgem, pura, intocada. É aquele local da nossa vida interior, dos nossos sentimentos, que a gente nunca se aproximou. Aquela terra que a gente nunca pisou. O simbolismo da virgindade. Ali vai ser gerado Jesus. E, diferentemente de João Batista, que tem a participação do ego como pai, Jesus, a semente é plantada diretamente pelo Espírito Santo de Deus, né? Então Jesus está sendo gestado aqui em cima, mas são poucos meses de diferença, né? Então, ou seja, quando surge o discípulo dentro de nós, Jesus começa a ser gerado também. No fundo, talvez a gente pode entender assim, ao longo das eras, tanto o discípulo quanto o Cristo sempre existiram um estágio potencial, né? Mas quando rompe-se a casca de como uma semente que existe em estado potencial, né? Pega ali um grão de feijão, pode ficar ali séculos sem estragar. Aí você põe na terra, joga água, a semente se rompe e começa a vir o broto. Então, essas duas sementes talvez sejam originais de fábrica, né? A gente pode entender assim. Mas quando uma primeira se rompe e começa a brotar, logo depois vem a outra. Isso é muito interessante. Olha só para ressaltar aquela diferença, né? Maria, porém, disse ao anjo: como será isto, visto que não conheço o homem? Ou seja, ela não está duvidando como Zacarias, né? Que diz, como posso ter certeza disso? Ela só diz, como será isso? Ela fala assim, ela está como que estupefata, e não botando em dúvida, botando em xeque. E aí depois ela diz assim, suceda comigo conforme a tua palavra, seja feita na serva a vontade do Senhor. Então aqui, Maria vai representar a entrega total da alma. A fé no seu estágio mais elevado também. Um ponto importante que a gente deixou para trás é o seguinte, quando Zacarias duvida do anjo, ele ainda dá uma lição em Zacarias, né? Na nossa mente tagarela, ele fala, agora você vai ficar mudo até o nascimento do seu filho, né? Então esse é um aspecto importante também, simbólico aqui do texto, né? Então, a mente que duvida agora se cala, né? E só vai poder voltar a se manifestar depois que surgir o discípulo, né? Depois que nascer João Batista. E aí tem a visita, né, de Maria a Elizabeth, que é muito bonita, né? Porque traz aqui algumas frases da oração, né, da Ave Maria. Então, não deixa de ser um encontro entre duas facetas da nossa alma. É como se a nossa alma velha, cansada e amadurecida, estivesse recebendo a visita luminosa da nossa alma pura e virgem. Uma gestando o discípulo, outra gestando o mestre. É difícil de superar a beleza desse trecho do Evangelho, se a gente olhar por esse lado simbólico, né? É muito bonito. Aconteceu que, ao ouvir Elizabeth a saudação de Maria, o nasciturno saltou em seu ventre. Elizabeth encheu-se do Espírito Santo. Ou seja, mostra que há uma conexão entre o mestre e o discípulo que já acontece antes de tudo. Quando uma vê a outra, ela já se enche do Espírito Santo. E exclamou, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre.
E o que se passa para que me visite a mãe do meu Senhor? Olha que coisa mais linda. Então depois vem o Cântico de Maria, né? Que ela se coloca totalmente à disposição para receber Jesus, para receber o Mestre Divino. Por fim, vem o nascimento de João Batista, né? Que tem todo um aspecto importante, né? Depois que João Batista nasce, Zacarias recobra a palavra, né? E todos ao redor que presenciaram a cena da consagração do menino no templo já diziam, né? Que vai ser dessa criança, visto que a mão do Senhor estava com ele. Então, daqui em diante, João começa a sua tarefa. E depois vem, por fim, encerrando o capítulo, o cântico de Zacarias, né? É ele aceitando a sua condição. Então, esse período de silêncio foi muito transformador para ele, para Zacarias. Aqui ele pôde amadurecer. E é assim que acontece, de fato, na nossa jornada. Há momento de contração e momento de expansão. Porque o ego vai passando por suas transformações, por suas mudanças, por suas podas, né? E existe uma etapa de trabalho que ela precisa ser feita em silêncio mesmo, não tem nem como comunicar para os outros. Quando a gente comunica, perde força. Rumi tem uma expressão muito bonita para isso, eu não sei se eu vou saber dizer. É algo como o vinho está sendo fermentado. Se você abre antes da hora, a uva está sendo fermentada. Se você abre o pote antes da hora, você perde o vinho. A imagem é mais ou menos essa. Então é necessário esse silêncio, esse recolhimento, essa fase de contração, no momento em que estamos em ebulição, em transformação. Porque quando a gente se abre para tentar expressar isso, às vezes bem intencionados, para expressar para os nossos amigos, para os nossos familiares, e as pessoas não estão prontas para receber, isso perde valor porque vão julgar a partir da perspectiva deles, e a gente pode introjetar esses julgamentos, abrir a tampa antes da hora e estragar a fermentação. Então tem uma etapa desse processo que é necessário ser feito em recolhimento, em silêncio. É isso que eu entendo que é o silêncio de Zacarias. Aqui. E enfim, ele recobra a palavra e se coloca à disposição para ser o guardião, o protetor desse menino. Porque o menino é gestado, depois ele nasce, mas ele nasce pequenininho, né? E precisa ser cuidado. Ele precisa ser cuidado para que ele possa crescer. Mais tarde, depois que ele crescer e que ele passar o bastão para o mestre, aí ele diminui. Mas isso é cena dos próximos capítulos. Então a gente pode encerrar por aqui. Até o próximo capítulo, então. Fiquem com Deus. Mestre, fazei que eu